estou aqui com o embaixador Fausto Godoy, nosso convidado aqui na TV Estadão, para falar com a gente sobre os 70 anos da Fundação da República Popular da China. Muito obrigado pela sua participação, embaixador. E eu gostaria de começar perguntando exatamente para o senhor a sua experiência na China, que momentos o senhor se viu, só para a gente colocar para o nosso leitor a sua experiência e depois o senhor falar um pouco do que foi a sua experiência lá inicialmente. Pois não, primeiro boa tarde. Boa tarde a todos os espectadores, no caso, né? Isso. Do Estadão, o jornal, aliás, que eu li com muito interesse. A minha história com a China já é uma etapa da minha história dentro da Ásia. Como nós estamos conversando, eu tive o privilégio de servir em 11 países da Ásia. Foi uma opção de vida, foi uma dedicação de vida, e a China foi meu segundo país na Ásia. Eu já tinha servido na Índia e fui para a China. Eu cheguei na China em 1984 e peguei uma China em transformação. Aliás, a China está sempre em transformação. Quando a gente pensa que a China está parada, ela está ainda cada vez mais à frente. Mas eu cheguei lá no momento em que existia um triunvirato no governo, que era o presidente Jiang Zemin, o primeiro-ministro Li Peng e o ministro encarregado dos assuntos financeiros, que era o Zhu Rongji. Que esse, inclusive, tinha estado no Brasil um ano antes, em 1993, para propor a nós, imagine a China propondo a nós, em 1993, uma parceria estratégica. Então, o Brasil era um dos poucos países naquele momento com que a China tinha uma parceria estratégica. E aí começa nosso pensamento, a reflexão sobre o que é parceria estratégica. Na nossa visão do governo brasileiro, era uma parceria abrangente. Ela abrangia todos os tipos de relacionamentos, inclusive foi nesse momento que nós estabelecemos aquele China and Brazil Earth Research Satellite, SBERS, que hoje já está na 4ª edição, que seria e foi um dos primeiros movimentos, uma das primeiras pesquisas e primeiros lançamentos de um artefato de alta tecnologia por países em desenvolvimento, que eram os satélites que faz o monitoramento da Amazônia. Então, isto era o nosso pensamento. Na realidade, o que a China estava esperando do Brasil? A China estava esperando do Brasil, o que é óbvio hoje em dia para nós, que é matéria-prima. Não só alimentos, também agronegócio e também matéria-prima. Por quê? Porque a China está num processo de crescimento organizado, vamos voltar um pouquinho, porque é sempre interessante, é que a China tem uma reflexão sobre si mesma, que já é muito definida. A China já mapeou o seu futuro até o século 22. E tudo que acontece no meio do caminho é percalço ou objetivo. Ela tem os planos quinquenais, e nesses planos quinquenais ela vai se autodefinindo. E nesse caso do Brasil, ela mapeou o mundo em duas etapas, ou então 2 hemisférios, se você quiser. O primeiro hemisfério é o hemisfério de quem vai alimentar. Quando a gente olha para o mapa da China, que é a 3ª maior geografia do mundo, a gente vê um país enorme. Mas quando a gente olha para o que a China é realmente, é só 1/3 desse território enorme que é habitável e cultivável. Então, na realidade, a gente está falando de uma geografia, de um território que vai do Rio Grande do Sul até a Bahia, abrigando 1.300.000.000 de pessoas. Resultado, então, essa questão da comida, da fome é muito importante, principalmente porque agora a China está tentando mudar o seu parâmetro, ela está focando num outro processo de desenvolvimento, que é o processo de tecnologia de ponta. Então, uma etapa era os países que vão alimentar os chineses, que é o Brasil e a África, por exemplo, o continente africano, e o outro é os países que poderiam dar tecnologia para ela. Então ela foi mapear na Europa as empresas que comprou a Volvo, comprou várias empresas europeias, comprou a Volvo, comprou a Pirelli, por exemplo. Então, com isso, levando a tecnologia no momento em que ela achava que essas empresas pertenciam a ela, levando isso para a China. Então, com base nesses 2 tripés, comida, alimentação e tecnologia, ela criou esse plano que ela está querendo se tornar, até no final deste século, a grande economia mundial.
a líder, na realidade, da economia mundial. Nessa particularidade que o senhor mencionou do Brasil, o senhor sempre cita um aspecto interessante, que é o fato de a China nos procurou, né? Isso é diferente nas relações que se tem hoje. O que aconteceu de lá para cá? De lá para cá aconteceu muita coisa, né? Primeiro, a China já nessa época, ela foi... A gente vai ter que voltar um pouquinho. Com o processo do maoísmo em 49, nós temos a Revolução Comunista, nós temos a chegada dos comunistas ao poder, o Partido Comunista Chinês. Isso e Mao Zedong. Mao Zedong, que era o grande líder nesse momento. Depois Mao Zedong fincou a China. Mao Zedong estruturou a China, que estava toda ela arrebentada por causa do século XIX, que é o século das humilhações. Ela tinha passado por 2 guerras do ópio com o Império Britânico, justamente. Então ela estava toda desfeita. A dinastia Qing, que foi a última dinastia da China, em 1910, caiu. E nesse momento, então, já se cria uma outra condição. Então a China, uma das razões, inclusive das raízes psicossociais do maoísmo, do comunismo, do marxismo na China, é exatamente o resgate do século das humilhações. Certo. Então esse resgate do século das humilhações começou por aí, e depois Mao Zedong, então veio Deng Xiaoping, que foi o grande artífice da abertura da China para o mundo e de todo esse impulso de crescimento que a China tomou a partir de 78, quando ele assume realmente o poder. E, finalmente, a China vai crescendo, e nesse momento, de 78 até recentemente, a China sempre se dedicou a crescer, a estruturar a sua própria economia, a estruturar a sua própria sociedade. E, nesse crescimento, ela vai vencendo etapas, como a gente está vendo que a China é hoje. A China é hoje uma potência enorme, ela é muito maior, inclusive, do que ela é percebida na realidade. E, finalmente, chegamos ao momento em que, quando eu estava lá, era esse triunvirato de tecnocratas. Esse triunvirato de tecnocratas estava desconstruindo o maoísmo e construindo essa China, que chegamos, então, a Xi Jinping. Certo. E quem é Xi Jinping, que é o atual presidente da China? Xi Jinping é um homem, por incrível que pareça, moderno. Ele não é daquele só de cabelo pintado, daqueles austeros chineses. Ele é um homem completamente moderno. O pai dele, inclusive, foi quem inspirou Deng Xiaoping para a abertura da China. Foi o pai de Xi Jinping que foi um dos grandes construtores da abertura da China através das 32 zonas econômicas especiais. Essas zonas econômicas especiais foram as que abriram a China para o mundo. Isso tudo é de inspiração do pai de Xi Jinping, que inspirou, por sua vez, Deng Xiaoping. E então esse senhor, que hoje é o presidente da China, é um homem que vem desse universo, que o pai dele, inclusive, durante a Revolução Cultural, promovida por Mao Zedong, foi um homem que foi para a cadeia. E ele, Xi Jinping, foi trabalhar numa comuna bem longe, agrícola, longe de Pequim. E depois ele fugiu e ficou meio escondidamente em Pequim. Mas este homem é casado com uma cantora de música pop. E que eu sempre conto para as pessoas, para os meus alunos da SPM, quando eu dou aula, eu sempre conto para eles que a revanche quer dizer, bem desequilibradamente, mas a revanche da China com relação ao século das humilhações, porque quando o presidente Xi Jinping foi fazer a visita de Estado para a Inglaterra e se encontrou com a rainha, que era justamente o Império Britânico, que tinha sido o grande vilão da China, ele simplesmente levou de presente oficial para a rainha da Inglaterra 3 CDs da mulher dele. Que mostra, inclusive, é um pouco de ingênuo, não é um ingênuo, a coisa é bem montada para parecer ingênuo o resultado. Então, este homem que cita várias vezes um livro que ele leva como livro de cabeceira, que chama-se The China Dream. Esse The China Dream é um livro escrito por um professor da Escola de Defesa chamado Liu Mingfu. Esse senhor escreveu no prólogo do livro que o grande sonho da China se tornar a grande potência mundial no século XXI, está escrito. E Xi Jinping repete isso
amiudamente. Cada vez que ele fala, ele sem querer cita isso, e nas reuniões do Congresso Nacional do Povo, ele sempre cita esse livro, o termo mandato, o China Dream. O que significa? Então nós estamos longíssimo do que quando eu estava lá. Quando eu estava lá, era uma China que ainda estava voltada para o seu alto crescimento, para o seu resgate econômico, o seu crescimento econômico. Isso há mais de 15 anos, né? Eu estou falando de 94, 97. Então agora nós estamos falando de 2019. Então veja o caminho que a China percorreu para chegar até hoje.